Olá, espectadores da TV Justiça, sejam bem-vindos para mais um Saber Direito Responde. Meu nome é Sandro Gaspar Amaral, sou professor de Direito Civil e recebi as perguntas que vocês encaminharam para o saberdireito@stf.jus.br. E nesse momento, no programa de hoje, eu vou então responder perguntas que vocês encaminharam em razão das aulas sobre o tema Os Alimentos e a Nova Família. Eu tenho aqui comigo uma pergunta da Miriam Coelho, de Anápolis, Tocantins, e ela pergunta se parentes por afinidade podem cobrar alimentos, se os parentes por afinidade podem exigir uns dos outros alimentos. Muito boa a pergunta da Miriam. E, aliás, é uma questão bastante suscitada na doutrina atualmente. Provavelmente a Miriam deve estar estudando Direito de Família com mais afinco. E há uma interpretação calcada realmente na visão constitucional pela dignidade da pessoa humana, pelas igualdades de tratamento, calcadas na mola propulsora afetiva, em que o Código Civil não distingue se aqueles parentes de primeiro, segundo, terceiro grau, parentes em linha reta, se eles seriam parentes biológicos, socioafetivos, civis ou por afinidade. Então, se a lei não estabelece distinção, o operador do direito não deveria distinguir. Mas é bom deixar claro, Miriam, que apesar de a lei não fazer essa distinção, os tribunais fazem e a doutrina predominantemente também. Ou seja, apesar de não se encontrar na lei a diferenciação, a compreensão que a sociedade acolhe historicamente é que esses parentes não são os afins. Logo, a filiação socioafetiva, as relações socioafetivas, civis e biológicas, têm para si direitos patrimoniais dentro das relações familiares, enquanto que a afinidade não. A afinidade, ela se mostra bastante relevante nas questões de impedimento para o casamento. Então, o parentesco por afinidade existe e a grande consequência dele jaz nos impedimentos para casamento, mas não aqui na questão dos alimentos. É bom, então, que vocês guardem que essa discussão existe, que há uma facção minoritária que sustenta pela inclusão dos parentes por afinidade, ainda que subsidiariamente, ou seja, ainda que existam irmãos, esses irmãos não possam suprir totalmente a necessidade. Ou seja, em resumo, o entendimento minoritário é que, não havendo ascendentes, descendentes nem irmãos, seja possível reclamar alimentos dos afins. Mas, por enquanto, esse entendimento ainda não é predominantemente acolhido. Ok? A próxima pergunta veio do Marcos Nascimento, de Jundiaí. Professor Sandro, concubinos têm direito a reclamar alimentos reciprocamente? Marcos, primeiro, eu me sinto no dever de explicar aos espectadores o que são concubinos, porque há um estigma histórico acerca dessa expressão concubinos. Bom, antigamente, concubinos eram aqueles que mantinham relação afetiva sem serem casados. Aquele homem e aquela mulher que mantinham relações afetivas, tinham-se mutuamente como se fossem casados, mas em verdade não eram. Então, como não eram casados, a legislação não conferia legitimidade para aquela relação. Então, eram chamados concubinos. E a dissolução do concubinato se fazia tal qual a sociedade de fato. O que é a sociedade de fato? É uma sociedade empresária, ou seja, é o agrupamento de pessoas que visa ao lucro, a persecução da vantagem econômica. Ou seja, não é uma relação afetiva, é uma relação unicamente patrimonial. Mas o concubinato era tratado assim, porque
não sendo reconhecida pelo direito, seria irregular. Se é irregular, não seria uma sociedade conjugal, porque a sociedade conjugal somente pelo casamento, então era tratada como sociedade de fato. A legislação atualmente tem um artigo próprio para o concubinato, que é o artigo 1727 do Código Civil. E o concubinato consiste atualmente naquela relação não eventual, ou seja, na relação afetiva sólida entre um homem e uma mulher, que estabelecem um vínculo afetivo, porém sob impedimento para casamento. Ora, então por que eles não são companheiros? Por que isso não seria união estável? Porque pelo artigo 1723 do Código Civil, para que seja constituída a união estável, para que seja reconhecida naquela vinculação fática uma união estável para todos os efeitos da lei, condício sine qua non que não exista impedimento para casamento. Então, a sogra que se relaciona com o genro, a madrasta com o enteado, os irmãos, aquelas pessoas impedidas para o casamento, a viúva que mantém relação afetiva com o assassino do marido, do ex-marido, né, porque agora ele está morto. Ou seja, essas situações são impedimentos para casamento. Está no rol do artigo 1521 do Código Civil. Então, essas relações afetivas não são reconhecidas como união estável. Então, são concubinato. A única exceção são as pessoas casadas, separadas de fato ou separadas judicialmente. Essas não podem se casar, mas a lei abre uma exceção para que haja união estável, na forma do parágrafo 1º do 1723 do Código Civil. Ora, vamos transportar isso agora para os alimentos. A lei só confere alimentos aos parentes, a lei só confere alimentos aos cônjuges e equiparando aos cônjuges aos companheiros, ou seja, a união estável. Se o concubinato não é nem casamento, nem união estável, não se confere direito a pleitear alimentos entre concubinos. Entre concubinos, apenas os alimentos voluntários, aqueles que decorrem de mera liberalidade, mas, por enquanto, não existe. Eu quero só fazer uma ressalva, não sei se foi essa a intenção do Marcos Nascimento, mas se foi, merece aplauso. Há uma vertente surgindo e tomando força no direito brasileiro de nós eliminarmos essas questões morais da nossa lei e tratarmos que pessoas em concubinato, união estável, casamento, não interessa. Ali existe amor, ali existe afeto, ali existe um compromisso. Então, se existe um compromisso, não haveria um motivo, principalmente à luz da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, que não houvesse ali obrigação de prestar alimentos também. Mas esse não é o entendimento que predomina atualmente. Porém, se as forças progressistas tomarem espaço, é possível que em algum tempo o STJ comece a reconhecer o direito dos concubinos aos alimentos. Ok? Próxima pergunta. Professor Sandro, como discutir a culpa do cônjuge na fixação de alimentos após a emenda constitucional 66 de 2010? João Gabriel Vasconcelos, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gabriel, é difícil, porque, aliás, esse tema foi abordado na terceira aula do curso de Alimentos e a Nova Família, do programa Saber Direito, que, aliás, vocês podem acessar no www.youtube/saberdireitoaula. Essa questão realmente existe, atualmente ela é bastante complicada, porque há uma previsão na lei, no artigo 1704, parágrafo único, que o cônjuge culpado pela ruptura da convivência social, da convivência conjugal, ele somente teria direito a alimentos numa situação excepcional em que 3 requisitos têm de ser atendidos. O primeiro, que seja comprovada a necessidade desse cônjuge culpado. Segundo, que esse cônjuge culpado não tenha como prover essas necessidades por meios próprios. E terceiro, que ele não tenha quem pedir. Ora, se a lei está falando em culpado, a doutrina sempre sustentou que essa culpa deveria ser discutida
separação judicial. E como você bem colocou, a emenda constitucional 66 retirou a culpa, segundo o entendimento predominante, do nosso ordenamento jurídico. Ora, se não há mais separação judicial, que era o único meio, o único instrumento jurídico em que havia discussão de culpa, como se fazia? A controvérsia surgiu. Se a controvérsia surgiu, hoje, dois posicionamentos. Ou não vamos discutir mais, os alimentos ou existem ou não existem pela modalidade civil, pelos alimentos civis, ou então essa discussão vai ter de ser travada nos autos da ação de alimentos. Bom, são essas as perguntas para esse primeiro bloco. Vamos esperar só um minutinho nessa rápida chamada de intervalo e a gente já retorna para mais algumas perguntas. Estamos de volta, o programa Saber Direito Responde, agora voltados para o direito civil. Eu sou Sandro Gaspar Amaral e estou com vocês para agora enfrentar as perguntas enviadas pelos telespectadores. Eu tenho aqui uma pergunta da Juliana Freitas, de Uberlândia, Minas Gerais, que questiona o seguinte: podem ser requeridos alimentos aos avós diretamente, mesmo havendo ascendente de primeiro grau? Juliana, o entendimento que prevalece, tanto do Superior Tribunal de Justiça como da doutrina especializada, é que não. Os alimentos prestados pelos avós são sempre suplementares. Ou seja, primeiro devem ser citados o pai e a mãe, ou seja, o ascendente de primeiro grau. O juiz tem que verificar a possibilidade dessa pessoa, ele tem que examinar a possibilidade dessa pessoa e verificada a impossibilidade de pagamento integral dos alimentos ao credor, é que só então os avós seriam citados, ok? A única hipótese de citação direta aos avós, ou seja, como ela perguntou, de requerer alimentos aos avós diretamente, seria se não houvesse ascendente de primeiro grau. Ou seja, como a pergunta é, existe ascendente de primeiro grau? Então não. Primeiro o ascendente de primeiro grau, depois o ascendente de segundo grau. Sempre como credor, como devedor subsidiário, ok? Outra pergunta veio de Sobradinho, aqui do Distrito Federal. Professor, pode ser concedida prisão domiciliar ao devedor de alimentos inadimplente que esteja debilitado por algum motivo grave? Rafaela Maia Moreira. Rafaela, há sim entendimentos nesse sentido, há inclusive informativo da STJ sobre concessão de regime semiaberto para o devedor de alimentos inadimplente que sofria moléstia grave. O Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha concedido prisão domiciliar também em situações assim. A sua pergunta até é prisão domiciliar. Ou seja, em homenagem à dignidade da pessoa, do devedor, para que ele possa cumprir a restrição de liberdade dentro das suas circunstâncias pessoais, subjetivas, entende-se que seria extremamente gravoso, penoso, bárbaro, mantê-lo num regime fechado, se essa pessoa não puder sobreviver, não puder passar com dignidade, enfim, com saúde, por um regime fechado. Então, em hipóteses excepcionais, a jurisprudência tem acolhido e a doutrina especializada também a concessão desses benefícios, ok? Próxima pergunta. Veio de Pinheiro, Maranhão, Júlio Alvarenga. Olá, Júlio. Professor Sandro, se um sobrinho necessitar de alimentos e não tiver a quem os requerer, poderia reclamar do seu tio? Júlio, isso é uma situação social bastante complicada, porque nós sabemos que no Brasil muitas famílias são desfeitas, porque os pais morrem ou porque um vai morar muito longe, num outro estado, e as pessoas perdem contato, e aquela criança foi criada por um tio, e aí esse tio agora pode prover alimentos, mas não quer provê-los. Como fazer nessa situação? Infelizmente, Júlio, também entendimento predominante que os alimentos pagos pelos tios são mera liberalidade. Se são mera liberalidade, eles não têm o dever de prestar alimentos. Se eles não têm dever de prestar alimentos, eles não podem ser obrigados. Lembra de uma coisa, Júlio, o artigo 1697 do Código Civil
determina entre parentes o dever de prestar alimentos entre parentes em linha reta e colaterais até segundo grau, ou seja, até os irmãos. Então, os tribunais da doutrina não estendem aos tios, apesar de haver críticas a isso, tá? Há críticas severas a essa restrição da lei, porque se são todos parentes, os parentes deveriam ser solidários entre si em razão do afeto. Então, existem críticas, mas a incidência é de liberar os tios desse dever, porque a lei assim não determina, certo? Mais uma pergunta, seria se a perda do vínculo empregatício autoriza a exoneração de alimentos. Essa pergunta veio de Presidente Médici, Rondônia. Gente, aliás, Elane Porto. Elane, essa sua pergunta, ela ocorre muito nos casos concretos. Muitas vezes, vê-se devedores de alimentos pretendendo desvencilhar-se da obrigação de pagar a pensão alimentícia porque estão desempregados. A doutrina e a jurisprudência não seguem esse conselho. Não é porque uma pessoa está desempregada que ela está automaticamente exonerada ao pagamento. Ela pode pedir revisão para pagar menos, mas não ser exonerada. Porque, de algum modo, esse devedor de alimentos tem que sobreviver. Esse devedor de alimentos está procurando uma maneira de manter-se vivo. Então, ele tem que procurar uma maneira de manter-se vivo e de manter o credor de alimentos vivo também. Afinal de contas, ele tem uma obrigação a cumprir. Essa obrigação decorre de um vínculo jurídico e a lei, então, autorizou esse juiz a compeli-lo, a sustentar, a suprir as necessidades dessa outra pessoa que não tem meios de ela própria suprir. Então, o caso a caso deve ser examinado pelo magistrado, há um juízo de equidade exercido e tem que se notar se realmente ali seria um caso de exoneração ou não, mas que, em tese, a mera situação da perda do vínculo empregatício não é, porque o devedor de alimentos certamente vai encontrar um jeito de suprir as suas próprias necessidades, então também deve ser preocupação dele suprir também as necessidades do credor de alimentos. Ok? Bom, diante disso, vamos fazer um intervalo e já já a gente volta para mais algumas perguntas. Estamos de volta, Saber Direito Responde, e lembrando a todos, meu nome é Sandro Gaspar Amaral e estou enfrentando as perguntas de vocês no que tange a alimentos e a nova família. E a pergunta que eu tenho aqui é do Juarez Costa Filho, que disse de Botafogo, Rio de Janeiro, ou seja, bairro de Botafogo, da cidade do Rio de Janeiro. O Juarez provavelmente deve ser torcedor do Botafogo, por isso se identificou como sendo de Botafogo. Professor Sandro, pessoas divorciadas podem reclamar alimentos do ex-cônjuge? Eu tenho muitos alunos que reclamam disso, né? Não, porque o casamento terminou. Se o casamento terminou, não há mais deveres conjugais. Se não há mais deveres conjugais, dentre eles, a assistência material. Então, se não há mais assistência material, porque não há mais direitos conjugais, porque não há mais casamento, então não tem que prestar alimentos. Essa visão faria muito sentido se nós vivêssemos num Estado liberal, se nós vivêssemos meramente num Estado de direito. Mas não é essa a nossa realidade. Nós vivemos num Estado democrático de direito, em que a interpretação das nossas normas, assim como a produção delas, devem sempre estar atentas à sua função social. A solidariedade entre os brasileiros e, nesse aspecto, principalmente a solidariedade familiar, que é uma solidariedade afetiva. O entendimento que os nossos tribunais têm produzido acerca do alimento entre os ex-cônjuges, dentre esses entendimentos, predomina a condenação de alimentos, ainda que em ação de divórcio. E aí vamos fazer uma ressalva. Na ação de divórcio, como nós vimos na nossa última aula, na nossa quinta aula do curso, que vocês podem acessar pelo www.youtube.com/saberdireitoaula, esse assunto foi tratado, ou seja, na ação de alimentos,
podem também ser requeridos os alimentos. Os alimentos podem ser requeridos nos autos da ação de alimentos e nos autos da ação de alimentos, a liminar seria de alimentos provisionais. Mas isso não significa que a pessoa divorciada, se pretender alimentos, tenha de requerê-los em sede de ação de divórcio. Por quê? Porque a necessidade pode ser posterior. Alguém pode não ter necessidade hoje aos alimentos, mas pode ter necessidade depois. Então, a qualquer momento, pode-se requerer alimentos. Por quê? Porque não se pode dar eficácia zero a muitos anos de convivência. Tem que se levar em consideração a circunstância pessoal de quem está pedindo. Se é idoso, se não é, se pode trabalhar, se não pode, se é doente, se não é, se é incapaz, se não é. Tudo tem que ser observado. Até para se dizer sim ou para se dizer não. Mas é possível sim. Próxima pergunta. Os avós de ambas as linhas respondem solidariamente? Pergunta de Luciana Cabral de Melo, de Cruzeiro, São Paulo. Luciana, o entendimento é que sim, tá? Os avós respondem solidariamente. Há realmente uma discussão se essa solidariedade seria tão somente dentro de uma linha, ou seja, se os avós de uma linha poderiam chamar o processo os avós da linha materna, ou se somente dentro da linha paterna, mas não é dessa forma que a doutrina tem entendido esse chamamento a processo nos alimentos avoengos. Avô é avô, avó é avó, são todos iguais, são todos ascendentes de segundo grau, então todos devem ser chamados ao processo e todos devem responder à necessidade do neto de acordo com a sua possibilidade. Então, os avós de ambas as linhas respondem sim, solidariamente. Esse entendimento que predomina. Há entendimento minoritário em contrário, que a solidariedade seria tão somente dentro das linhas, mas o entendimento que é majoritário, que predomina, é que a solidariedade existe entre todos os avós, cada um respondendo pela sua possibilidade. Bom, ainda aqui uma pergunta interessante da Eliane da Silva Cruz, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que pergunta se é cabível pleito de alimentos em uniões homoafetivas. Essa questão ainda é bastante controvertida. O Brasil não está avançando nesse tema com a mesma velocidade que países da Europa, que o Canadá, que a Argentina, que a Austrália, a Nova Zelândia. Mas, a passos lentos, os nossos tribunais têm demonstrado uma sensibilidade bastante grande para todo tipo de afeto, para todo tipo de amor, como já diria Milton Nascimento, como diria Caetano Veloso, aliás, como ambos diriam na obra Paulo e Bebeto, né? Qualquer maneira de amor vale a pena. E o STJ de 2008 para cá tem reconhecido a união homoafetiva na qualidade de união estável. Então, se são reconhecidos como companheiros, existem alimentos entre companheiros, deve haver prestação alimentícia entre eles também. Estamos caminhando para um outro campo, para uma outra seara, graças aos últimos informativos, aos informativos dos últimos 3 anos, principalmente, do nosso Superior Tribunal de Justiça. Ok? Agradeço muito a audiência de vocês e que permaneçam atentos aos cursos e aos estudos e permaneçam estudando e estejam sempre conosco aqui no programa Saber Direito e encaminhem sempre as suas perguntas que serão respondidas no Saber Direito Responde. Lembrando que o encaminhamento é para o saberdireito@stf.jus.br. Um grande abraço a todos vocês.